as crianças 3 a 9. Eu pediria que as crianças do berçário, professores do berçário, que viessem aqui à frente também. Os professores agora do culto infantil, crianças do berçário e professores do berçário, venham aqui também para estarmos orando juntos. Quem é a professora do berçário hoje? Ok. Então, a Giovana vai orar para a gente, pedindo pelo culto infantil, tá, Gi? Isso mesmo, a nossa aluna do berçário. Muito bem. Pode orar, filha. Senhor, muito obrigada por tudo, obrigada por esse dia, Senhor. Nos ajude para que a gente possa estar passando sua palavra, nos capacite para que a gente possa falar ela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir, crianças. Deus abençoe. E devagar, né? Vamos ver se a gente consegue hoje. Oba! Isso, muito jóia. Irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 36. Hoje estaremos trabalhando o capítulo 37 e citando o capítulo 36. Na verdade, você já pode até se encaminhar para o 37. Vamos estar citando o 36. Basicamente, estamos lidando aqui com mais uma situação dificílima. Poderia chamar de mais uma tragédia na vida de Jacó, uma grande crueldade que ele sofre agora. É bem forte esse momento. Jacó, ele não escondia a sua dor aqui no capítulo 37, diante dessa fatalidade que acomete, que a sua família está passando. Ele não sabe ainda os desdobramentos, como as coisas estão acontecendo. Ele, neste momento aqui, ele está sendo enganado. Mas o verso 36 do capítulo 37 nos dá uma boa dica do que está acontecendo no coração de Jacó. O verso 36, então, do capítulo 37 diz assim: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. A informação que Jacó tem até agora é que José, filho da sua preferida, aquele que ele estava depositando uma confiança muito grande, aquele que seria, no desdobramento da história, o grande influenciador de toda uma geração. Jacó não tinha essa perspectiva toda que nós temos a palavra de Deus já revelada à nossa mão, mas Jacó ficou muito mal com a informação que ele tinha que seu filho José havia morrido. E ele chora, ele não esconde a sua dor. Ele diz que ele agora estava junto com o seu filho na sepultura. Sem dúvida, aqui é uma declaração de bastante aflição. A questão é que no final desse texto, no final dessa narrativa, dessa história, essa perda de José por alguns anos que Jacó vai sofrer, na verdade, ela foi o meio que Deus utilizou para salvar toda uma nação, toda a nação de Israel da fome. Foi o meio que Deus usou para esses anos de perda de convivência de Jacó com José, José com a sua família. Foi o meio que Deus utilizou para que essa nação de Israel não perdesse a sua identidade. Porque eles envolveriam-se tão promiscuamente com nações pagãs que eles perderiam a sua identidade espiritual, eles iam absorver a cultura e a religiosidade das nações pagãs. Então, este momento aqui, que aos nossos olhos e aos olhos de José nesta fase de sua vida eram terríveis, tudo isso cooperava para um plano soberano de Deus,
cooperar para um plano soberano de Deus em todo esse contexto. Mas antes de entrar no capítulo 37, propriamente dito, eu quero citar aqui e dizer o porquê que eu não vou entrar no capítulo 36. Nós estamos vendo aqui no capítulo 36 toda a história, ou a genealogia de Esaú. Esaú, sem dúvida alguma, ele cumpre, o capítulo 36 cumpre o propósito de Deus, algo já realizado na história. O objetivo principal desse capítulo 36 já se cumpriu. Só que, para os primeiros leitores desse capítulo, que seriam, sem dúvida, alguns israelitas, eles estavam prestes a atravessar o Jordão, eles estavam prestes a dominar toda aquela terra, por ordem e decreto do Senhor. Eles tomariam, ocupariam mesmo numa perspectiva de aniquilamento as nações vizinhas ali, de todos os territórios que circunvizinhavam a região de Canaã. E como vimos semana passada ou retrasada, Seir ali, os montes Seir e os Edomitas, o próprio capítulo 36 vai definir que foi a área, o lugar de Canaã que Deus, ou daquela região próxima a Canaã, que Deus deu a Esaú. Irmãos, Esaú era, muitas vezes, apesar de não estar naquele contexto da eleição que houve ainda no ventre de sua mãe, quando Jacó saiu pendurado no seu pé, Deus o honrou grandemente, e Esaú deu várias demonstrações de caráter. Nesse capítulo 36, apesar de não ser uma pessoa dentro do projeto eletivo de Deus. Isso é muito significativo. A questão é que essa descrição da descendência de Esaú para esses primeiros leitores israelitas que ocupariam a terra era muito importante, porque lá em Deuteronômio capítulo 2, versos 2 a 5, você vai ver que Deus não permitiu que a nação de Israel tocasse em nenhum edomita. Porque Deus havia prometido que a descendência de Esaú seria preservada. Então, enquanto a nação de Israel ocupou todas as nações vizinhas e de uma forma dominadora, conquistadora, em alguns momentos aniquiladora, Deus diz em Deuteronômio capítulo 2, verso 2 a 5, que aqueles edomitas, os filhos de Esaú, não deveriam ser tocados. E aqui há o propósito, então está o propósito do capítulo 36 de Gênesis. Deixar conhecida toda a geração de Esaú, aqueles leitores israelitas lá daquele tempo. Então o propósito se cumpriu plenamente, isso era um registro necessário na história, dentro do contexto do processo de revelação das Escrituras e nesta narrativa, esta preservação, Deus preservando aqueles que ele, por promessa, disse que não seriam tocados, a descendência de Abraão. Agora então nós vamos entrar, propriamente dito, no capítulo 37, estaremos lendo os versos 1 a 11, mas antes eu queria que nós mesmos sentados fechássemos nossos olhos e orássemos. Oremos. Santo Deus, mais uma vez, louvamos ao Senhor pela Tua providência que nos trouxe aqui de forma tão especial. Podemos até imaginar que estamos aqui por qualquer outro motivo nosso, das nossas circunstâncias, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe debaixo da Tua providência soberana, Teu zelo cuidadoso por nós. Eu te agradeço muitíssimo por isso. Fala conosco, ó Pai, pela Tua palavra, nos ensina, nos exorta, que sejamos, ó Pai, confrontados, edificados, consolados, mediante a operação, a obra do Teu Espírito em nossas vidas. Pedimos, Pai Santo, pelos trabalhos agora em Estiva, pelo pastor Átila e equipe que estão ali trabalhando, dá discernimento, dá sabedoria, e que a Tua vontade esteja se cumprindo ali naquele lugar. Assim te pedimos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então um pouco dessa situação complicada, desses momentos de José, no alto dos seus 17 anos, sofrendo uma fortíssima rejeição, uma inveja louca dos seus irmãos. Vamos ler aí os versos 1 a 11 do capítulo 37. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos.
Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Que dizer? Ou quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse, rapaz? O rapaz, por minha conta, que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia. Muito bem. Perdão. Irmãos, nós temos uma tendência a considerar o restante dos capítulos de Gênesis aqui como a história de José. Perdão. Opa. Uma tendência a considerar esses capítulos daqui em diante como a história de José. Mas não é bem assim, não. Jacó estará presente até o capítulo 39 de um livro com 50 capítulos. Então, Jacó estará presente intensamente até o capítulo 49, onde teremos ali o relato da sua morte. Mas o que veremos certamente daqui em diante é o relato da forma, do modus operandi mesmo, do trabalho de Deus na vida de Jacó, na vida dos filhos de Jacó, debaixo de uma fortíssima influência de José. Na verdade, Deus está formando uma nação de todos esses filhos de Jacó. E esses versos 1 a 11, nós vemos José sendo rejeitado de uma maneira muito assintosa. Daqui a pouco vamos ver que cruel. Primeiro por causa da túnica. A túnica, quando o pai dava a sua túnica para o filho, geralmente era o mais velho, porque a túnica representava, naquela cultura patriarcal, um título, uma posição de autoridade. E José tinha 17 anos, era o garoto, era o menino da família, era aquele que carregava água para todo mundo. E agora José dá a sua túnica para ele, e já há uma incomodação muito grande dentro da família. E quando José tem aquele sonho, que Deus permite aquele sonho a José, já indicando, tratando o coração de José para coisas que estariam por vir. E os irmãos, quando José conta aquele sonho, ficaram muito furiosos, muito irados. Na verdade, odiavam, o texto diz, né? Não somente pelo sonho, mas também como pela túnica. E esses fatores, eles levaram os filhos de Jacó a concluir que, se tivessem uma chance, era uma boa ideia matar José. Se tivessem uma oportunidade, vamos dar um jeito de tirar esse empecilho da nossa frente, esse camarada que nos incomoda tanto. E aí surge uma conspiração. Vamos ler nos versos 12 a 36, acompanhe aí na sua Bíblia. Os irmãos de José, que tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel, deixa eu melhorar aqui a minha entonação. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém.
E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu José. Aí disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou enquanto estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: eu procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo depois de volta a seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, tudo bonzinho, né? É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. E ele a reconhece e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José ficou despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Muito bem, agora então nós estamos vendo que aquela aspiração, aquela oportunidade chegou. A oportunidade de matar José, e eles não perderam essa oportunidade, porque Jacó mandou José ver como é que estavam as coisas no campo. José era o mais novo, mas provavelmente deveria ser um camarada muito habilidoso, muito confiável. Porque vocês se lembrarem do mapa que eu coloquei aqui há um domingo atrás, ou 2 domingos atrás, vocês vão ver que Hebrom está lá perto do Monte Seir, cá embaixo no mapa. E Siquém está lá em cima, onde houve o problema com Diná. E depois os filhos de José que foram lá e mataram todos os homens de Siquém. E Jacó tinha terras lá, muitas terras. Não havia nenhuma anormalidade em Jacó levar seus rebanhos para pastarem nas suas terras lá em Siquém. Mas preocupado como estavam o rebanho, como estavam os seus filhos, e com a posição de autoridade que José tinha e a confiança que tinha de seu pai, uma coisa muito natural está acontecendo aqui. José foi enviado por Jacó para dar uma inspecionada, ver se os filhos estão bem, se os irmãos estão bem, se o gado está tudo certo, está tudo correndo bem. E foi isso que aconteceu nesse processo. Só que, como disse, Siquém era a cidade onde Diná foi violentada, lembram de Diná? E onde houve aquela chacina louca dos 2 irmãos lá, Simeão e Levi,
que mataram todos os homens daquela cidade, e a probabilidade de ter um parente lá ainda lembrando daquilo, de ter um primo distante, ou talvez um irmão, um tio, que só estava esperando a oportunidade de ver os parentes de Jacó lá de novo para matá-los, era muito grande. Então, essa preocupação com uma possível vingança era devida. Tudo isso estava dentro de uma normalidade para que José fosse enviado ali como um representante de Jacó para ver se estava tudo bem. Essas viagens eram longas. Só que os irmãos, quando avistaram de longe José chegando, eles imediatamente conspiraram algo com um requinte de crueldade muito grande, muito assustador. A ideia era se livrar de José e ali era a grande chance. Rubens, que era o irmão mais velho, aquele que inexplicavelmente tem um caso sexual com Bilá, ou com Bila, uma das concubinas de José, ou melhor, de Jacó, ele não aceita o plano maligno dos irmãos. Ele fica incomodado com aquilo e tenta um plano B. Olha, vamos deixar dentro de um poço aí, com a intenção, depois que os irmãos esquecessem, voltar lá, tirar José do poço e levá-lo de volta. Só que, como vimos, não deu tempo. Rubens, quando foi ver, ele já tinha sido negociado. Então, quando ele volta e percebe que já tinha sido vendido José, ele rasga suas vestes, ele entra numa certa crise, ele não queria que aquilo tivesse acontecido, mas aconteceu, até porque mais à frente ele teria alguns problemas que eu vou mencionar daqui a pouco. Irmãos, é muito significativo o que vemos aqui no verso 24, e diz que José foi lançado numa cova vazia, ou num poço vazio. Se aquele poço tivesse com água, a probabilidade de José ter se afogado era muito grande. Não é? Esse poço vazio, sem dúvida alguma, esse poço seco, já representava fortemente um enorme cuidado providencial de Deus. Não somente com José, mas como seus irmãos, que lá para frente seriam grandemente poupados, teriam suas vidas poupadas pelos cuidados que José teria com eles. Então, a morte de José causaria seguramente a morte de toda a nação de Israel e, obviamente, dos irmãos, apesar de toda a crueldade, dos irmãos de José também. A crueldade deles é quase aquele crime hediondo mesmo, uma coisa planejada para o mal muito grande. Os versos 25 a 32 nos mostram que, enquanto José possivelmente gritava no poço, gente, socorro, não faz isso comigo não, me tira daqui. Os versos 25 a 32 diz que eles lanchavam. Estavam lá fazendo um lanchinho. E certamente ouvindo os gritos de José, gritos de agonia, gritos de medo. Não me deixem aqui, não façam isso comigo. O texto diz que eles lanchavam, sem culpa, sem remorso, e certamente ouvindo tudo o que José dizia. Esses gritos mais adiante iam voltar à mente. Naquele momento de insensatez e loucura, carnalidade, maldade, não lhes fez nenhum incômodo, mas mais à frente, no capítulo 42, verso 21, olha como as coisas mudam. Olha o que diz no capítulo 42, verso 21. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe dávamos ouvidos. Sofrimento, angústia e maldade de pessoas que poderiam, naquele momento, livrá-lo daquela circunstância. Deus não assistia de camarote impassível aquilo tudo. Deus era soberano sobre tudo aquilo. O fato é que eles venderam José e para o seu irmão Judá, a coisa não passava de uma boa barganha, uma forma de ganhar dinheiro. Não vamos sujar a mão com o sangue de José, não. Isso é terrível. Para um povo que está sendo separado por Deus, para que seja o povo que Deus vai chamar de seu mais adiante. Isso é terrível. Rubens, agora como filho mais velho, no verso 30, está muito angustiado,
Porque ele, como filho mais velho, tem que chegar lá para Jacó e dizer, ó, pai, aconteceu o seguinte. E ele está com o seu coração apertadíssimo. Aí eles tomaram uma decisão, que provavelmente tiveram uma escola complicada com Jacó, que é a decisão de enganar Jacó. É até irônico isso, né? Sujaram ali a túnica de José com o sangue de um animal, para que pudesse Jacó acreditar que tinha sido morto por um ataque de algum animal do deserto, enfim. Jacó viveu com aquela mentira durante anos. Jacó viveu com a angústia daquela mentira, crendo que seu filho estava morto durante muitos anos. Só que enquanto Jacó chorava, e aqui, irmãos, começa o grande gancho dessa narrativa. Enquanto Jacó chorava, e como vimos no texto, que chorava muito, Deus estava agindo. Deus estava agindo para o bem de Jacó. Deus estava agindo para o bem de José. E Deus estava agindo, sem dúvida alguma, até para o bem daqueles irmãos rebeldes terríveis. Olha o que diz o verso 36. Nesse meio tempo, enquanto Jacó chorava, chegando no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda. Irmãos, José não estava morto. E nem estava fora dos cuidados soberanos e da providência de Deus, de forma alguma. José agora estava nada mais, nada menos, na casa do oficial mais respeitado do governo do faraó egípcio. Aquele que estava sendo jogado como um bicho morto num poço. Agora, por mais que as circunstâncias ainda não fossem boas, enquanto para Jacó, José estava morto, e ele chorava a morte do seu filho, Deus agia e José estava chegando na casa do oficial mais respeitado do governo do faraó egípcio. Ou seja, irmãos, Deus está sempre agindo. Sempre agindo. Nas nossas maiores calamidades, Deus está sempre agindo com seus propósitos soberanos, com a sua vontade soberana, santa e perfeita. Esse trecho, essa narrativa, nos leva a refletir sobre 3 doutrinas muito significativas para a nossa vida como crentes no Senhor Jesus. Uma das primeiras coisas que essa narrativa, uma das primeiras doutrinas que essa narrativa nos conduz, é que ela nos lembra a doutrina da eleição, muito fortemente. A gente tem aqui nesse trecho as raízes da nação de Israel, os começos da nação de Israel. Aquele povo, como eu já disse, que Deus escolheu para chamar de seu. O povo que Deus diz, é meu povo. Mas um povo que nesse momento tem como origem esses homens terríveis, que conspiraram para o mal de uma maneira assustadora, contra a sua própria carne, contra o seu próprio sangue. Aí você vai lá em Romanos capítulo 9, aí você vê que o apóstolo Paulo ensina nos versos 6 a 13, que de forma alguma a eleição é baseada sobre obra de qualquer pessoa, ou qualquer coisa que alguém tenha feito, ou vai fazer, ou está fazendo. Eu creio que as escolhas desses filhos de Israel ilustra muito bem esse princípio de eleição. Que Deus chama um povo para Ele, não chama os melhores nem os piores. Deus separou um povo para Ele. Uma outra doutrina muito significativa é a doutrina da soberania de Deus, que a gente encontra aqui. Ainda em Romanos capítulo 8, verso 28, a gente encontra praticamente essa doutrina da soberania de Deus resumida. Vamos ler juntos? Sabemos que Deus age... Vamos começar de novo, ficou feio demais. Agora... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não tenho dúvida que isso aqui é a versão resumida da doutrina da soberania de Deus. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu algo muito significativo. Diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados
conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da vontade dele mesmo. Nem Jacó, nem José, nem os filhos de Jacó, nem mesmo o próprio Faraó poderiam impedir, ou talvez retardar os propósitos soberanos de Deus. Ninguém pode impedir ou retardar os propósitos soberanos de Deus. As coisas acontecem debaixo do decreto soberano, de uma vontade soberana de um Deus justo, santo e perfeito. Amém? Uma outra doutrina muito significativa é que Deus usa os meios que Ele quiser para realizar sua vontade. Essa doutrina é a doutrina da providência de Deus. Tentando resumir esse princípio da providência de Deus, a ideia seria que Deus age providencialmente, executando o seu plano, a sua vontade, através de homens, pessoas pecadoras. E mesmo quando essas pessoas se esforçam ativamente para resistir aos propósitos, à vontade soberana de Deus, ainda assim Deus executa plenamente aquilo que Ele quer. Providência soberana de Deus. Todo o tempo Deus permanece soberano e tem total controle de tudo, de todas as coisas. Irmãos, quando os crentes ou descrentes, quando eles decidem a resistir à vontade, tanto à vontade como à palavra de Deus, Deus soberanamente providencia que a vontade dele se cumpra, meu irmão. A gente pode até brigar, fazer bico. Nós estamos aprendendo desde Noé. Olha o que nós estamos aprendendo desde Noé. Quanto esses caras fizeram para tentar comprometer os decretos e a vontade soberana de Deus. E Deus usa essas mesmas pessoas para que a vontade dele seja executada cabalmente, completamente. É assim que Deus é assim que Deus faz. E ainda leva essas pessoas ao crescimento, ao amadurecimento e a serem os homens e mulheres que Deus quer que eles sejam na história. É incomparavelmente melhor, irmãos, a obediência e a submissão intencional, entendam isso. É incomparavelmente melhor esse momento de obediência e submissão intencional, ou seja, fruto da minha vontade, do que enfrentar as terríveis e tristes consequências da desobediência. E o que é pior, não encontrar nenhum tipo de alegria ou satisfação que vem da obediência. Deus vai realizar a sua vontade, sempre, porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. Quando nos submetemos à vontade do Senhor intencionalmente, temos alegria e consolação. Quando decidimos nos rebelar contra a vontade de Deus, Deus vai fazer a vontade dele, eu não tenho alegria, nem consolação e nem esperança. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos ver algumas aplicações práticas dessa narrativa. A gente vê aqui na vida de José dois momentos humanos, bem humanos. Todos nós lidamos com isso. Deus constantemente usa esses dois momentos humanos da nossa humanidade para a sua glória e para o nosso bem. Primeiro é o sofrimento. Queiramos ou não, nós vamos sofrer por coisas que a gente causa e pelas que a gente não causa. E querendo ou não, nós temos momentos onde nos sentimos rejeitados ou perseguidos. Todo ser humano lida com essas duas emoções. Ou algum sentimento de rejeição, ou essa convivência com algum tipo de sofrimento. É claro que José e Jacó, eles sofreram muito. Jacó, com esse tempo onde a mentira sobre a morte de José o afligia dele querer estar na sepultura. E José, tendo sido jogado num poço, tendo seus irmãos talvez rindo em torno de uma fogueira, fazendo um lanche, e ele lá jogado para morrer de insolação, de calor, de
de abandono, enfim. Aí depois disso, sendo retirado com alguma esperança de ser retirado para a vida, ele é retirado do poço para ser vendido como um pedaço de carne para um povo pagão. Quanto sofrimento, quanta luta, quanta coisa difícil. E aí nos vem à mente o texto que Tiago escreve séculos mais tarde. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4. Vamos ler juntos? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pois é. Por um lado, meus irmãos, o sofrimento que a gente observa aqui na vida de Jacó, também observamos na vida de José, e mais à frente, na vida dos seus irmãos, que vão sofrer muitíssimo com a seca, com a fome. Tudo isso é resultado de pecado. Pecado dos pais, pecado dos filhos, que acometem não por nenhum tipo de influência de questões de pecado hereditário, mas é porque quando dentro de casa o pai peca, a mãe peca, o filho peca, não tem como a casa não ter as consequências do pecado de um e de outro. Como eu tenho dito, o pecado é como se fosse uma granada defensiva. Ela tem um estilhaçamento que destrói num raio de 10 metros o que tiver vivo ali. O pecado é isso. O pecado é uma granada defensiva, com poder de danificar muitíssimo as pessoas ao meu redor. Então não tenha dúvida que as decisões erradas de José, dos filhos de José, enfim, tudo isso afetou grandemente aquela família, e aqui esse sofrimento que está sendo imposto a essa família é fruto dos pecados deles mesmos, decisões erradas, enfim. Os filhos de José tiveram um treinamento grande os filhos de Jacó, na fase de Jacó ainda imaturo, não dependente totalmente de Deus. Sem dúvida alguma, eles tiveram um grande ensino do que não deveriam fazer com respeito a enganar os outros e tirar vantagem. Por outro lado, também, é uma parte, sem dúvida, do plano gracioso, bondoso de Deus, é sem dúvida parte da disciplina de Deus, e a disciplina de Deus sempre está dentro da sua bondade. A disciplina de Deus sempre tem tudo a ver com a sua vontade graciosa. Por quê? Porque o objetivo de Deus é trazer esses homens de volta para si mesmo. Resgatar essas pessoas, trazendo essas pessoas para a maturidade. Irmãos, para o crente em Jesus, o objetivo final dos sofrimentos da vida, das aflições da vida, é gerar fé, maturidade e alegria. Depois que a gente passa pelas aflições ardidas, ontem eu mandava anteontem, um pastor amigo meu, da minha turma, uma pessoa querida, está sendo surpreendido aí por um tumor com muita possibilidade de ser maligno. E mandei uma mensagem para ele há alguns dias, ele me respondeu anteontem, e troquei mais uma ideia com ele ontem, e falava algumas coisas para ele, entre elas essa que eu costumo dizer aqui. Que as aflições, que os sofrimentos, eles passam, e mais à frente nós saímos mais maduros, mais piedosos, mais tementes a Deus. Isso é verdade, uma verdade bíblica. Hebreus capítulo 12, verso 11, diz o quê? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Não se submeter à graciosa disciplina de Deus. Por que eu estou dizendo graciosa disciplina de Deus? Irmãos, era muito mais fácil para Deus apenas nos aniquilar. Era tão mais fácil Deus fazer assim, ó. Está me dando muito trabalho. Nem precisa Deus fazer isso, né? Só para ilustrar aqui. Aí Deus diz, não, eu vou te conduzir para mim mesmo de novo. Eu vou disciplinar você, eu vou te ensinar a me temer, a me amar, a me reconhecer como teu Deus e teu Senhor. Eu vou te trazer de volta. E você vai, sem dúvida, crescer na fé, você vai amadurecer, ainda vai alegremente me adorar e me servir. Fé, maturidade e alegria.
Mas o outro sentimento humano, a outra emoção humana, que todos nós passamos dentro desse cenário das aflições da vida e a providência de Deus, é a realidade da rejeição. É claro, obviamente, que José era pecador. Meus irmãos, mas ele não passou por tudo isso por ter pecado contra Jacó. Ele não passou por tudo isso por ter ofendido drasticamente seus irmãos. Isso não aconteceu, tudo o que aconteceu não foi por causa de uma ação direta de Jacó. Ou melhor, de José. Então isso nos leva a crer que a rejeição de José, que José vem sofrendo, é sem justa causa. Está sendo afligido duramente, mas sem que ele tenha exatamente para este contexto causado, ou gerado, ou provocado isso. Isso nos faz pensar, então, que a rejeição e qualquer tipo de perseguição pode vir, sim, sem que a gente tenha feito nada imediatamente para que justificasse aquela circunstância. Depois eu queria que vocês olhassem, se você quiser anotar, os textos estão aí, 1 Pedro capítulo 2, versos 20 e 24, depois capítulo 3, 17, 4, de 4 a 5, e os versos 12 a 19 do capítulo 4 de 1 Pedro, também João 15 e 2 Timóteo 3, 12. Eles vão falar exatamente isso que eu estou lhes dizendo aqui. A Bíblia diz isso. Nós podemos sofrer algum tipo de rejeição, sim, perseguições, até ofensas, sem que tenhamos feito exatamente alguma coisa para que tivesse dado um start naquela situação. O fato é que o crente tem que estar preparado para isso. O crente precisa estar pronto para um tipo de rejeição nessa nossa existência, nesta vida aqui. Irmãos, certamente qualquer tipo de perseguição, rejeição, nunca deve ser procurada por nós crentes. É estultícia, é falta de discernimento, procurar perseguição. Mas certamente para o crente do Senhor Jesus, algum tipo de rejeição e perseguição deve ser esperada, sim. Devemos crescer e amadurecer na fé, porque deve ser esperado. Uma forma de perseguir é rejeitar. E o crente tem que estar pronto para isso. A rejeição não precisa, ou algum tipo de perseguição, não precisa exatamente indicar qualquer tipo de defeito ou falha da nossa parte. Não obrigatoriamente. Mas seguramente, como crentes do Senhor Jesus, essa rejeição ela pode e deve ser uma evidência da tua santidade, da tua vida digna como um crente lavado pelo sangue de Jesus e que tem uma mente transformada pelo poder de Deus, tem decisões afetadas pelo Espírito Santo, tem uma vida santificada no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Então, sem dúvida alguma, esse tipo de rejeição ela é inevitável à vida do crente do Senhor Jesus. É para essa que você tem que estar pronto. Porque essa aqui, se não vier, de alguma forma, tem alguma coisa errada, talvez, com a tua vida cristã. Porque para essa nós somos exortados a estarmos prontos. Geralmente nós ficamos com todo tipo de problemas. Mas qual a expressão que está me faltando? Aquilo que a pessoa fica complexada. Fulano não gosta de mim. Aquela pessoa que tem aquela síndrome de pobrezinho de Jesus, de ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Quando devia estar preocupado com a realidade bíblica, se tem que haver algum tipo de rejeição, que seja aquela pelo meu testemunho de um homem e de uma mulher, separados por Deus para a glória dele. A gente gasta muito tempo com inutilidades e deixa de ter a preocupação devida com aquilo que tem importância no céu. Para esse tipo de rejeição, nós temos que estar prontos sim. Se nós vivemos como Deus deseja, nós seremos de algum modo sim rejeitados, de alguma forma perseguidos. Não precisa procurar não. Seja um crente de verdade, isso vai acontecer e Deus vai te capacitar a dar um bom testemunho e ainda influenciar as pessoas a conhecerem aquele que te salvou e te deu a posição que você tem assumido
desde então. Então, meus irmãos, essas aflições da vida que eu, em cima dessa narrativa, eu tentei condensar em aflições e perseguições ou rejeição, elas têm um propósito ainda maior do que talvez José, Jacó, seus irmãos poderiam pensar. Essas realidades, essas aflições da vida, elas vão apontar sempre para o maior sacrifício de todos, que foi aquele que Deus fez quando entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Aí houve grande sofrimento, grande rejeição. Como José foi rejeitado por seus irmãos, foi humilhado com a escravidão, com a prisão. Meus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos líderes judeus. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi crucificado numa cruz romana, numa morte horrorosa, como um criminoso comum. A gente vê, através do sofrimento de José, de Jacó, de seus filhos, todos os seus descendentes foram poupados. Todos os seus descendentes foram livres de uma devastação, de fome e sede severa. A gente vê que através dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que confiam no Senhor, eles também são poupados, mas da ira eterna. São poupados da condenação eterna. Também são poupados de uma eternidade sem Deus. Como os sofrimentos de José apontam e de Jacó apontam para aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. Amados, a palavra de Deus, ela declara que eu e você somos pecadores. Isso não é uma suposição da Bíblia, isso é uma afirmação. Pecadores e merecedores da ira. Merecedores de condenação de um Deus santo e justo. Depois você anota aqui a base bíblica para o que eu estou falando, está aqui no slide. Mas há uma maravilhosa notícia atrelada a isso. Há uma notícia maravilhosa que é a boa nova do Evangelho. Jesus, então, o que Jesus fez? Jesus veio e tomou o nosso lugar como pecadores. Jesus pagou o preço altíssimo da nossa culpa, da nossa penalidade pelos nossos pecados. Se ofereceu, foi ofertado como a justiça de Deus, nos dando vida eterna. Irmãos, como o sofrimento de José e Jacó apontam para esse resgate maravilhoso de Deus através de Jesus em nosso favor. Você que ainda não teve este momento especial na tua vida de experimentar perdão de pecados, a paz que vem atrelada, a paz de Deus que vem atrelada a um confessar genuíno de pecados, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo a sua situação de pecador e que não merecia o que Deus já fez por você na cruz, mas foi feito, e você confia na obra de Jesus em teu favor. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 13, como mencionamos ontem, na verdade fomos até o 11 só, a Bíblia diz lá em Romanos 10 que todo aquele que o invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus como o Salvador de sua vida, aquele que pagou a sua conta, a conta do seu pecado, a conta da sua culpa, a Bíblia diz que será salvo. Sofrimentos e aflições nos conduzem para a providência soberana de Deus. A providência soberana de Deus em meio às nossas aflições é que a gente pode ter segurança completa, que mesmo que morramos em meio às aflições e os sofrimentos da vida, aquele que confessar Jesus com a sua boca, crendo que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz pelo seu pecado, a Bíblia afirma em Romanos 10, capítulo 10, verso 13, que você está salvo. Esse é o grande presente de Deus. Na verdade, eu estava pensando, quase que eu mudei o nome dessa mensagem, para o presente, o presente do poço. O presente que recebemos do poço, onde José foi lançado, é lembrar que os sofrimentos e as aflições da vida nos conduzem para a obra de Cristo na cruz em nosso lugar.
Sofrimentos e aflições vão nos trazer fé para confiar no Senhor, maturidade para crer que Deus é soberano sobre todas as coisas e alegria no Senhor para saber que ainda que morramos, viveremos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado pela oportunidade de mais uma vez contemplar a Tua palavra e perceber, ó Pai, que toda a Tua palavra sempre aponta para a cruz. Não há nada em nossa vida, em nossas circunstâncias que não nos conduza à obra amorosa, salvadora, justificadora de Cristo Jesus em nosso lugar, lá na cruz, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para que tenhamos também vida eterna com Ele. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, se há alguém aqui que, talvez em meio às aflições e sofrimentos que a vida pode impor, entrou meio desesperançado aqui, ó Pai querido, em nome de Jesus, que saia renovado na fé, amadurecido pela Tua palavra e alegre no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar toda a nossa confiança, ó Pai, naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Ajuda a gente não ficar procurando, ó Pai, coisas mínimas, nos pegando em coisas inúteis nessa vida e nos gastarmos, ó Pai, em termos uma vida realmente condizente com aquilo que confessamos. De maneira que se houver algum tipo de perseguição, aflição ou sofrimento, que seja pelo testemunho fiel daquele que cremos. Ajuda-nos, ó Pai, a vivenciar essa verdade espiritual da Tua providência, da Tua soberania e da Tua santidade, da Tua justiça em salvar um povo pecador, dentre os quais nós estávamos ali pela Tua graça. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana conduzida, dirigida em tudo pelo Senhor. Assim eu te peço, Pai, muito agradecido, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha o seu tempo de oração. Estarei à porta para cumprimentá-los.